São 15 horas e 1 minuto. Eu queria agradecer formalmente aos doutores Ivanildo Piccoli e Bene Martins e a sua presença e dizer que eu estou muito honrado com a aquiescência dos dois e estou realmente feliz de tê-los conosco. E dizer que realmente a gente precisa combinar um tempo de 20 minutos tranquilos para a sua explanação e a observação dos professores pode ir até além de 10 minutos, eles que sabem. Eu não vou determinar um tempo, só que ela tem que ser até 20 no máximo. Agora, eu gostaria de dizer que, ao final da explanação da Silvana, a gente e das falas de nós não, desculpa que eu não vou meter aí, mas dos dois avaliadores, a gente vai ter que pedir licença às pessoas que estão assistindo e vamos entrar numa sala à parte, o Marco Orsini vai nos ajudar, e a gente vai entrar numa sala à parte para discutir a avaliação e ter o resultado final. Tá? Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de explicar uma última coisa. Só de citar que o meu amigo, doutor Ivanildo Piccoli, fosse o primeiro arguidor, tá? E depois a gente passaria para a professora doutora Bene Martins. Ok? Então, Silvana Cartagenes. Então, boa tarde. Eu sou Silvana, né? Silvana Cartagenes, como o professor acabou de dizer, e eu estou aqui para fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, falando sobre o espetáculo A Canga. Então, eu vou agora apresentar esse material aqui para poder me orientar melhor. O teatro de animação e o espetáculo A Canga, orientanda eu e o orientador, professor Tácito Freire Borralho. Com licença, você está tentando compartilhar slides? Tô, não foi? Olha, mas aqui não está. Não foi? Um momentinho não. Que vai já. Eu pensei que tivesse ido. Peraí, isso aqui. É muita emoção, relaxa. Não, respira, eu testei ainda agora e deu certinho. Foi só uma... Isso, agora vai. Só um minutinho, tá indo, né? Agora. Foi. Sim. Sim. Está chegando, acho que ainda não chegou. Foi? Foi, está aparecendo. Opa! O teatro de animação e o espetáculo da Canga. Então, o que é a Canga? O que foi esse espetáculo A Canga? A Canga foi uma criação coletiva inspirada no sistema do teatro do oprimido. Retratava o cotidiano da vida no campo. Nesse período, em São Luís do Maranhão, o movimento do teatro era organizado pela Federação do Teatro Amador do Maranhão, FETAMA, e atuava de forma coadunada com o movimento nacional da Confederação Nacional de Teatro Amador, CONFENATA. Então, o que é isso? A Canga, esse espetáculo que era coletivo, que foi do grupo Laborarte, Laboratório de Expressões Artísticas, em 1984, década de 80, final da ditadura militar. E era um espetáculo que ia para o campo para fazer um trabalho de educação popular junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para discutir, para fazer um trabalho de conscientização política junto aos trabalhadores rurais, né? E esse período, em São Luís do Maranhão, o movimento de teatro era organizado pela federação. Em todo o território nacional, era a CONFENATA que organizava esse movimento. E existia um espírito muito aguerrido dos artistas de estarem nessa movimentação política, final de ditadura, tinha que lutar, tinha as propostas da reforma agrária, que até hoje não aconteceram. E para compreender esse panorama todo, eu procurei embasamento, suporte com Ian Michalski, o Teatro sob Pressão, e Silvana Garcia com o Teatro da Militância.
e foi que me ajudou a ter esse panorama. E o nosso espetáculo, ele foi de teatro, ator, boneco e ator, né? E aí eu vou, para poder aproveitar bem o tempo, vou mostrar um pouco das cenas e vou explicando. Por exemplo, a primeira cena do espetáculo era só boneco de luva, estilo mamulengo, estilo Casimiro Coco. Nessa foto a gente pode observar o bonequinho pequenininho levando objeto de cena. E o objeto de cena aqui é um machado, né? Essa primeira cena ela retratava o interior de uma casa do caboclo, né? Então, era abanar o fogo, levar os instrumentos da roça, o pai e a mãe orientando os filhos. E o espetáculo ele tinha uma estrutura épica. Entre as cenas, tinha músicas que iam dando o ambiente, que iam narrando o ambiente. Entre essas estruturas de cena, vinha uma senhora, que era a Dona Teté, que é uma artista popular do Cacuriá, muito conhecida na nossa terra, e ela que era responsável por essa parte musical. E vínhamos e fazer essa ligação das cenas. A gente pode observar nessa foto o ambiente onde o espetáculo se apresentava. Eu pergunto para vocês, vocês podem localizar aí o refletor? Olha aqui, bem aqui está o refletor. Aqui é o saco da produção, simbolizando a produção agrícola. E o público? Vamos analisar aqui o público, o convívio, né? O encontro, o teatro do encontro, onde se encontrava num barracão, observem o piso, não há palco. Você vê que tem crianças no chão, tem adultos, né? Então, era um espetáculo para a comunidade. Isso era um evento, isso era um acontecimento na comunidade. Na próxima cena, a gente vai ver, por exemplo, como a canga. Mas o que era a canga? A canga, ela está simbolizada nesse instrumento de madeira. O espetáculo todo ele era muito prático, a gente desmontava tudo isso aí. E os trabalhadores rurais carregavam essa canga no pescoço. A canga é um instrumento agrícola que serve para prender o boi, para prender o gado no carro de boi. Então, ela simbolizava a opressão. E este boneco aqui, né, essa terceira cena, ela é ator e boneco. A primeira foi boneco de luva, estilo mamulengo, Casimiro Coco. E a terceira cena, esse boneco gigante, que pode ser chamado, aqui a gente chama mais de boneco gigante. Há estudos que chamam de boneco de máscara, né, de boneco de vestir ou boneco habitado. Esse boneco, ele tem a sua estrutura de buriti, que é uma palmeira daqui da nossa região, muito resistente, porque esse boneco tem aproximadamente uns 37 anos, porque ele já vinha de um outro trabalho do Laborarte, e ainda hoje ele existe lá no Laborarte e está lá disponível para quando tiver oportunidade de trabalho, né? Aqui a gente vai ver Dona Teté, que também já faleceu, o Nelson Brito também já faleceu, né? E vou me ater um pouco mais aqui para poder falar quem eram esses artistas. Então, os artistas eram Silvana Cartagens, aqui é Conceição Garcia, Dona Teté, Nelson Brito, Jorge Butão, Moisés Nobre, Lio Ribeiro, Jarrão, que é o Júlio César da Hora. E esses artistas, no decorrer do tempo, cada um seguiu o seu rumo, né? Essa pesquisa só pode ser feita nesse momento, porque depois de tanto tempo, né, a gente pôde se distanciar das emoções, né, do fascínio, do empolgamento, da empolgação, e fazer uma pesquisa mais, um olhar mais científico, né? O local de apresentação eram os povoados. Nesse espaço aqui, a gente pode observar a moradia, né? Como eram as moradias? Essa região é a região do Pindaré, é Baixada Maranhense. Aí, esse espetáculo, ele tinha apoio da igreja. A igreja, naquela época, fazia um trabalho também de resistência e atuava junto aos trabalhadores rurais, tanto para fazer suas catequeses, mas também para dar estrutura para eles, né?
Era o período que estava saindo o Fundo Rural para entrar os sindicatos. Vocês podem perceber aqui uma estrutura de cano, né? Essa estrutura aqui era a nossa empanada, ou torda, como também a gente chama, né? Ela era estrutura empanada de PVC, porque a gente desmontava, tudo era desmontado. E aqui, ao fundo, você vê a cerca. Uma outra coisa muito interessante que nos revela essa foto é, por exemplo, a presença da mulher, que é muito pouca. Nesses encontros, as mulheres geralmente ficavam, vejam que isso é começo dos anos 80, né? Ficavam muito mais na cozinha, dentro do movimento, dentro do sindicato, ficavam muito mais na cozinha, mas aqui tem a presença de uma criança, nessa foto aqui não dá para olhar, né? Mas também é muito pouco, né? Mas tem pouca presença de mulher, o que depois de muito período de discussão, isso mudou, e o sindicato ficou o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Isso foi nós participamos dessas conquistas. Aqui, eu vou mostrar agora, o espetáculo teve uma boa repercussão, né? E participou do primeiro Grito da Terra no Pará, foi para Belo Horizonte, do Ceará, né? Foi para Ouro Preto, e nós participamos. Eu vou ler aqui esse trechinho. Além disso, a canga é o único espetáculo maranhense até agora a integrar o projeto O Teatro e a Questão da Terra, desenvolvido pelo Ministério da Reforma Agrária, como resultado de vários encontros entre o MIRAD, a Confenata e o INACEM, e que, neste primeiro momento de execução, propicia aos espetáculos já montados a circulação. E com esta circulação, a gente continuou, e a gente ficou de 84 até 88 fazendo esse trabalho. E eram com entidades, não ficou só com a Igreja Católica, que era a Caritas, e passaram a outras entidades participar desse projeto. Ele ia se renovando. Outra coisa que nossa pesquisa faz é que, por exemplo, no capítulo 2, ele mostra o texto, né, a escritura dramatúrgica, com o objetivo de deixar, né, o registro das falas, dos textos, do pensamento, do contexto, da temática e da forma de falar daquele povo, daquela região. Né? E aí também, no terceiro capítulo, eu venho e faço no segundo capítulo eu ainda mostro como era a visibilidade desse espetáculo, ou melhor, como que era a cor, o desenho, como que era. Então, eu tento descrever toda a imagem do espetáculo, tá? Não só a dos bonecos, mas também a presença do ator e a presença do boneco e a relação deles dois, né? E também, no terceiro capítulo, eu vou falar sobre o componente, o contágio com o público, o componente de animação do espetáculo. Nesse capítulo, eu vou estudar cada boneco. Nós fizemos um trabalho minucioso de medir, de fazer uma projeção do tamanho da cabeça, do tamanho da roupa, que material era. Todo esse registro ficou, né, a gente quis fazer todo esse registro na nossa pesquisa, né? Que material era? Então, a gente encontrou o buriti, então, encontrou o papel machê, né? Cobertura de papel, encontrou madeira, tudo foi minuciosamente recolhido para análise, né? Então, nós fotografamos e analisamos. A outra coisa é o contágio com o público, né? O contágio com o público. Nesse contágio com o público, nós analisamos como que os artistas chegavam na comunidade. Como se dava a relação de troca de saberes, de respeito, de integração, elementos de confiança para uma boa relação. Sendo o teatro uma relação de convívio, um trabalho de convívio, onde convivem os atores, os técnicos, os atores e a plateia, os atores e a comunidade. Então, desde a nossa chegada, nós já fazíamos ali
uma interação, indo para a casa deles, indo conhecer os trabalhos, a roça, a macaxeira, como é que fazia a farinha, como é que quebrava o coco, e fizemos tudo isso e colocamos na nossa pesquisa. Tivemos esse imenso carinho de deixar isso bem descrito aí na nossa... E aí, para entender um pouco sobre essa questão do convívio, nós fizemos uma abordagem com Clóvis Massa e Jorge Dubat, né? Que deu para a gente entender um pouco dessa relação aí com a comunidade. E aí eu venho para as minhas considerações finais. Sua proposta cênica foi o elemento fundamental para a fruição dos questionamentos sobre a realidade representada no palco. Então, a proposta cênica é o teatro de boneco, é o teatro popular do Maranhão, onde a gente se inspira, porque nós não podemos dizer que somos, né, esse teatro popular, mas nós somos pesquisadores e nós produzimos um trabalho feito a partir dessa raiz, que é o teatro popular, que é o boneco popular, que é o Cassimiro Coco. O teatro de animação que foi praticado na peça tem característica do teatro de bonecos popular, explícito na plasticidade e fisionomia dos bonecos antropomorfos, retratando pessoas do campo, personalidades do povo nordestino. Isso se percebe na apresentação estética dos bonecos. Tá? E aqui, o espetáculo possui uma linguagem épica. Na terceira cena, pode-se considerar a atuação do boneco gigante uma relação entre ator e boneco, todos no mesmo plano. E, por fim, após as análises técnicas da Canga, compreendo que o espetáculo tem intenções políticas criada a partir e pode ser utilizados pedagogicamente. Cumpre melhor essa função se estiverem engajados, que os espetáculos que têm essas propostas políticas, eles cumprem melhor o seu papel se estiverem engajados. Eu não li direito, estava confuso aqui, desculpem. Se estiverem engajados com entidades sociais. Não é um teatro isolado, mas é um articulado, porque isso é uma questão de movimento. Eu entendo que o movimento, e que para a gente prosseguir, para a gente crescer, não se cresce isoladamente. Então, até mesmo no teatro, sendo um conjunto, mas em conjunto mesmo, se ligando com outras entidades, com outros movimentos, que a gente faz uma relação de enfrentamento, como sugere, né? Ou se não sugere, mas como nos leva a refletir sobre isso, o Teatro do Oprimido, que foi uma das inspirações para o nosso espetáculo, né? Então, o que o espetáculo cumpre melhor essa função se estiverem engajados com entidades sociais e movimentos políticos organizados, né? Então, muito obrigada. Eu aguardo aí as considerações de vocês também. Muito obrigada. Obrigado, Silvana, pela participação. Okay. E eu passo a palavra, então, ao companheiro Ivanildo, professor doutor Ivanildo Piccoli. Muito bem, então, obrigado. Acho que está ainda a tela compartilhada aqui para a gente. Eu vou fazer alguma coisa aqui, peraí. Só interromper. Não, mas tranquilo, não tem problema. Já dá para a gente... eu preciso fazer o quê mesmo? Interromper o compartilhamento. Interromper. Pronto. Obrigada. Então, tá bom. Então, muito obrigado. Claro, é um prazer poder estar compartilhando contigo, Silvana, esse estudo, essa pesquisa, essa memória, essa rememória, esse momento bastante interessante. Quero agradecer, então, começar de cara, né, os agradecimentos aqui ao queridíssimo e amado Tácito e a toda essa equipe do Maranhão, aí, da universidade, que eu acho tão legal, tem um carinho muito grande, né, Michele e todos vocês ali. É um prazer estar com o Beni aqui do lado. Acho que foi uma fala masculina, uma feminina, uma masculina, então a gente intercalou. Então, meio que a ordem social de respeitar as mulheres. Então, a gente está brincando aqui, uma vez masculina, uma vez feminina na fala. Então, mas é um prazer, Beni, te encontrar e poder estar aqui compartilhando esse olhar, né, se debruçando sobre esse olhar. E também muito legal ter essas pessoas que estão aqui no YouTube, dê uma espiadinha, que estão acompanhando, que estão de olho aí, porque acho que é um momento, a gente pode dizer até um momento histórico, né? Claro, primeiro, por você, Silvana, tá vencendo essa etapa em plena pandemia,
né, talvez por questões de prazos, mas é uma resistência do ensino público brasileiro de qualidade, do esforço dos professores, né, das universidades sem condições financeiras de subsistir, e a gente leva a fio, a ferro, a paixão, a prazer, a ciência, a técnica e a muito conhecimento a todos aqueles que estão de olhos e ouvidos e corações abertos a fim dessas informações e dessas trocas. Então, parabéns por estar vencendo essa etapa nesse momento pandêmico, onde não é nada fácil para ninguém, nem para o Tácito estar online aqui, nem para mim, nem para você, nem para a Beni, e ao mesmo tempo é um prazer a gente poder estar tão distante e tão perto, compartilhando esses conhecimentos, essas informações. Então, são muitos agradecimentos e só até aqui já foi muita vitória, né? Vitória tua, vitória do Tácito, vitória da Universidade Pública, da Beni, minha, da gente poder estar juntos nesse momento e de compartilhar, que eu acho que talvez esse seja um grande, uma questão bonita e gostosa que a gente consegue ter, e a gente só teve isso a partir mais densamente agora com a pandemia, que é compartilhar por YouTube para todas as pessoas interessadas em qualquer lugar do mundo acompanhar essas pesquisas da universidade pública. Então, eu acho isso muito legal e por isso eu agradeço quem está aí no YouTube agora ou quando assistir esse compartilhamento. Silvana, seu trabalho é uma delícia de ler, principalmente para quem não conhecia o espetáculo, para quem não conhecia a realidade, mas que eu vivi os anos 80 em São Paulo, na periferia da periferia de São Paulo, fazendo teatro, sim, no final dos anos 80 já, tenho 50 anos, comecei cedo, em comunidade eclesiástica, em comunidade de bairro, então muita aproximação, muita referência e muita memória ao ler as tuas memórias de forma científica. Então, só isso já foi um carinho, já foi muito gostoso, assim, de lembrar os espetáculos do Teatro de União e Olho Vivo na década de 80, em São Mateus, onde eu nasci e vivi durante 30 anos, que é a periferia da periferia violenta, ali, né, liderança PCC. Então, só falo isso um pouco para me ambientar e para falar que eu senti falta no começo do seu trabalho, da sua introdução, um pouco mais quem é essa pessoa, quem é a Silvana. Então, é um puxãozinho de orelha, porque você faz a introdução do trabalho, do espetáculo, da sua pesquisa, mas eu não te conhecia e eu senti falta de saber quem é você. Daí eu fui entendendo que você fez parte desse processo. Aí eu me pergunto, ok, mas de 30 anos para cá, o que ela fez da vida? Óbvio, eu sou curioso, eu fui no teu currículo Lattes, eu fui te procurar no Google, e daí eu fui ver o que você fez da vida. Mas eu acho que eu sempre falo aos meus orientandos e aos meus alunos que quando a gente começa um trabalho, principalmente nesse viés de uma universidade pública, onde a gente está dando uma satisfação da nossa trajetória, é uma valorização de todo esse teu percurso. Então, eu só senti falta um pouco de saber os caminhos que você trilhou, os obstáculos que você venceu, para poder estar nesse momento, ainda em arte, ainda em teatro, se debruçando e refletindo sobre esse passado. E um passado digno e necessário de memorização, e só por isso já está valendo o seu mestrado, só pelo registro histórico e memória e de memória oral que você traz aqui, já é muito, muito interessante. Mas faltou saber um pouco mais quem era você, eu precisei ir atrás para descobrir quem era você de lá até o mestrado. Mas tudo bem, então fica a dica, se tiver, se quiser acrescentar um parágrafo, alguma coisa, se teu orientador achar pertinente também, só para poder, quem lê no futuro, saber, né, de você. Da Dona Teté, a gente sabe, porque eu já tive o prazer de ver shows dela no Nordeste, em vários lugares, então é uma pessoa que a gente vê as imagens, a gente vê essa história e fala, nossa, como ela é novinha, que bonitinha, né, que legal, que força, que aproximação aí junto com o Laborarte, com toda essa pesquisa, e é uma pessoa que publicamente a gente conhece a trajetória e louvável, né, toda a mestra que ela se tornou durante todo esse tempo, mas eu fiquei com vontade de saber quem é a Silvana nesse percurso. Isso foi da introdução, é o que eu poderia te colaborar, e uma coisa legal, assim, também de falar aqui, é que estar numa banca de defesa é tão mais tranquilo, tão mais leve, porque a qualificação é onde o bicho pega, né? A qualificação é onde a gente está mais tenso, onde vem muitas sugestões, orientações, então estar na banca aqui de defesa é muito tranquilo,
porque você já teve a orientação do orientador, as informações da qualificação, e isso tudo já está pronto. É um trabalho pronto aqui no final para a gente só se debruçar e poder dar um palpite ou outro, né? Uma questão pequena que ou outra. Ok. Daí você vem com o capítulo 1, trazendo o que é muito legal, né, muito interessante para descrever, para trazer toda essa contextualização, esse espetáculo, esse momento. E olha, né, a importância desse tema, desse espetáculo, agora onde a gente está vivendo uma ditadura velada, onde a gente tem, né, carregando essa canga nas nossas costas o tempo inteiro, né, com esses desgoverno, essas despropostas, essa descultura, tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, é completamente atual a temática de você estar trabalhando, estar revendo, estar colocando em pauta essas questões todas que o espetáculo trouxe naquele momento, né, e esse oprimido, esse teatro oprimido e essa opressão ainda é latente, gritante e de uma certa forma até avassaladora nesse momento que a gente tem vivendo. Então, só disso também já é muito pertinente todo esse teu trabalho, e a hora que a gente vai lendo o espetáculo, vai acompanhando a leitura do capítulo, fica muito gostoso, porque a gente vai... Eu, pelo menos, fui fazendo muitas pontes agora com o momento. E essa leitura é muito gostosa, não tem muita coisa para ser corrigida, não tem indicações de ABNT, então é uma leitura que está bem tranquila nesse sentido, bem fluida, uma correção que foi legal para a gente poder acompanhar esse caminho todo. Eu só acho que talvez uma sugestão, né, estou aqui para falar, achar pelo em ovo, mas uma sugestão seria deixar o espetáculo, o texto do espetáculo, como um anexo ou um apêndice, caso você tenha realmente feito parte dele, né, na confecção, porque eu acho que ele acaba pesando um pouco no corpo do texto. Mas ok, pode ficar, não tem problema nenhum, é só um pelo no ovo aqui, que eu acho que ficaria mais fluido numa primeira leitura, para um desconhecido, saber que o texto está lá para ser lido no final e não ele aparecer já de cara no começo de uma contextualização e dessa questão toda. Aí você traz muitas imagens, que eu acho isso necessário, eu acho muito gostoso quando encontro um trabalho acadêmico com imagens, porque, né, acho que nós, acadêmicos de teatro, de arte, a gente é visual, a gente é palpável, a gente tem que pôr cheiro, a gente é de outra esfera, a gente não é das ciências duras. Então, as suas imagens, um conselho que eu te daria, é só uma questão de... elas estão ótimas, se você conseguisse a mesma imagem com uma resolução melhor, seria tranquilo, facilitaria uma publicação, um caminho adiante desse, ou você trabalhar, unificar o tamanho das imagens, porque às vezes ela ocupa uma página muito maior, ou um destaque muito grande de um galo que pega uma página inteira. Então dá um cuidadinho assim só nessa parte visual, porque algumas que são interessantes estão muito pequenininhas e outras que estão visíveis estão muito grandes. Então dá uma unidade de tamanho dessas imagens, e é lindíssimo para quem for ter acesso, né, ao mestrado, na página 42, que tem o sorriso da Dona Teté tocando a caixa com o cenário ao fundo. É uma coisa, só olhar para ela naquela foto, a gente já ri, a gente já samba, a saia dela tá rodando, já dá vontade de rodar no lugar aqui, dançar um cacuriá com ela, com você, trazendo toda essa memória. Então, olha o poder do seu trabalho, né? Estou falando isso de emoções, porque você faz a gente viajar no espetáculo, faz a gente entrar nesse contexto todo, político, social, visual. Então, é um capítulo muito gostoso de ler, muito tranquilo, e ele nos ambienta onde que a gente vai estar falando, sobre o que vai estar sendo trabalhado. Bom, eu sei que meu tempo é pequenininho, então vamos lá. Aí o capítulo 2, né, que vem essas imagens, 1 e 2 que estão trazendo todas essas informações. Então eu vou falar um pouco mais do capítulo 3, que é onde eu acho que posso tentar contribuir de alguma forma aqui, e daí o Tácito vê essa pertinência ou não. Eu vou ser só um pouquinho chato aqui, mas no sentido só de ajudar. Então, a gente não está visualizando, quem está no YouTube não está visualizando o texto, então eu vou falar de uma forma rapidinha, mas tem na página 54, né, que você fala um pouco sobre as personagens em miniatura, das bonecas, que depois elas se transformam em seres humanos, esse entendimento, e você fala bastante da questão da mulher, né, da presença da mulher, da personagem feminina em cena, da mulher em cena, nessa década ou nesse começo. Então, eu só senti vontade de ouvir mais a sua opinião, de ouvir mais essa recepção. Você falou aqui na apresentação do slide também,
mas eu acho que ainda, num outro momento, ou num artigo que você vai falar sobre isso, eu acho importante se debruçar e colocar mais essa mulher em evidência. Então, é só uma dicasinha que está lá no parágrafo, na página 54, não precisa ser correção para agora, mas é só um pouco por isso. E daí a gente entra nesse nosso universo do teatro de animação, do teatro de boneco, desse teatro fantasioso, dessa questão mais gostosa. Daí você fala na página seguinte do formato dos teatros de boneco popular, e daí eu me pergunto, né, qual teatro de boneco que não é popular, né? Tem um erudito, mas esse erudito tem a fonte da onde? Então, só para lembrar que a gente acaba, né, seguindo, mas para mim todo teatro de boneco ele é popular, ele vem do povo, né? Então só para a gente também brincar um pouco mais com isso. E daí você fala que na Canga, naquele momento da montagem, tiveram alguns apoios financeiros, né, alguns movimentos sociais que deram estrutura, deram apoio. E daí eu também me pergunto hoje em dia, né? Será que uma lei Paulo Gustavo, uma lei Rouanet, ou qual lei que poderia apoiar um projeto que vai para todas essas comunidades, que vai adentra o sertão, adentra os movimentos sociais? A gente tem o teatro social do MST, mas, enfim, quais seriam esses apoiadores hoje em dia? Né? Uma pergunta que eu coloco aqui, né, se de repente você tem uma experiência atual desses apoiadores, assim. Aí é lindo saber a história do Laborarte, eu também não conhecia profundamente, só tinha as referências aí do Tácito. Eu vou começar a acelerar porque eu queria falar algumas coisas ainda antes do Tácito me podar aqui. Mas aí quando você vai falar dos espetáculos do Laborarte, eu também acho que poderia vir uma informação ou link para a gente acessar, ou uma nota de rodapé, de que ano são cada um desses espetáculos que você coloca no parágrafo na página 54. Então, que ano, quem compôs, ou onde eu posso acessar esse material, porque a história do teatro no Brasil já é, né, ainda tão pouco contada. A história do teatro do Maranhão é muito menos contada, né? Então, quanto mais informação você que está aí tem acesso e é uma dessas historiadoras e uma dessas memorialistas e tem esse material em mão, compartilha com a gente, nos informa que data, onde eu procuro, onde eu encontro, porque pode servir de gancho para novos pesquisadores vir só esse parágrafo onde você cita o nome dos espetáculos, servir para uma nova pesquisa, um novo artigo. A gente tem essas informações um pouco mais detalhadas. Aqui eu acho que valeria sim essa correção, porque é uma coisa simples. Você tem essas datas, você tem esses lugares, só para enriquecer muito mais um trabalho que já está rico. E daí também você, na sequência, você vem falando, por exemplo, você coloca assim, o espetáculo A Canga era possível reconhecer a origem dos seus resultados cênicos, recursos utilizados técnicos, a demonstração do que foi anteriormente praticado pelo Laborarte, e você cita aqui também essa linguagem laboratiana, né? Então, aqui também dá pano para manga para novos pesquisadores, novas pesquisas, ou você mesmo escrever um artigo, uma página ou uma publicação falando sobre essa linguagem, quais eram esses recursos lá antes, nessa trajetória do Laborarte, como foi se desenvolvendo, quais apoios foi tendo, a universidade junto disso, e o que é, então, de fato, essa linguagem laboratiniana, né? O que caracteriza, o que diferencia de outros. Então, é um temazinho para o futuro, não é aqui para agora, mas é um tema que você desperta interesse, você traz essa informação, eu fico curioso de ver novas fotos, quais eram antes dos espetáculos, até para servir de comparativo, que você fala da Canga, mas antes da Canga, os outros espetáculos tinham já essa linguagem, o que chegou, resultou com a Canga, e o que a Canga contribuiu dali para frente. Enfim, um pouco essa questão eu acho bastante legal. Aí você vem falando na sequência no trabalho pelo espetáculo de distanciamento, capaz de provocar um efeito de estágio, metaforização necessária, apoiando a liberdade da interação do público espetáculo. Então, isso é Brecht. Se for o distanciamento de Brecht, né, já que tem esse trabalho aí bastante próximo da linguagem brechtiana, então talvez dá uma referência, né, eu estou falando aqui da página 56, então dá uma referência, ou contextualizar, ou referenciar mesmo, que é o do distanciamento de Brecht, ou é um distanciamento, afastamento só, e não o efeito do distanciamento. Então, só para deixar um pouco claro, para quem é curioso e para quem vai ter acesso a esse seu material e vai servir de referência, você já é uma referência, né? Então, deixar claro
essas questões. Ok, já pulo lá para quase o fim. Calma, Tácito, calma, Beni, eu já vou acabar. Mas é que é muito legal, é muita coisa, muita informação. Então, depois lá, você vem no parágrafo na página 59, que você vem falando da reconstrução do espetáculo, dos bonecos, do biotipo, que os bonecos foram construídos através de estudos do biotipo do povo ribeirinho, do povo maranhense, aí depois uma recuperação ou uma restauração desses bonecos. Aí eu fico me perguntando, como um apaixonado e um fazedor de máscara, um mascareiro, né, onde a gente parte desse princípio da observação, da cópia, dos traços, da identificação, da codificação, tanto no boneco quanto na máscara, desses signos, né, que caracterizam a cultura, o lugar, a região, o povo, o tipo, o arquétipo, enfim, essas questões todas. Então, aí ficaria só uma perguntinha no ar, para poder te fazer alguma pergunta aqui, que é, como que seria hoje em dia? Será que hoje em dia você tem estudos ou você conhece alguém que também trabalhou com esse mesmo caminho atualmente? Porque eu fiquei curioso em querer saber se esses arquétipos ou esses biotipos lá de 30 anos atrás seriam os mesmos de hoje, se ainda é o mesmo povo sofrido, com as mesmas marcas e rugas e características de 30, 40 anos atrás, são as mesmas de hoje ainda, aí no Maranhão, aí como referência para serem transpostos para o rosto desses bonecos ou para a codificação de uma máscara. Então, se você vê ainda, como que você veria hoje em dia se fosse construir através dos biotipos de hoje? Né? É só uma questãozinha, um pensamento aqui, mas eu acho muito legal, acho pertinente essa ideia de você estar retratando lá a experiência anterior e hoje em dia, principalmente nessa fazer, nessa confecção, né? E daí também você vem falando da recepção, né? Então você vem falar da formação de público, da pedagogia do espectador, ou de toda essa referência que daí também seria legal você deixar claro o que é público, o que é plateia, o que é assistência, né? Porque do Barth e tantos outros da pedagogia do espectador fazem essas diferenciações. Para um público leigo, para quem tem um primeiro contato, talvez seja interessante ter uma nota de rodapé onde diferencia e não torne tudo um sinônimo, né? Um que é um público, que é uma plateia, um que é uma recepção de um espetáculo. Mas aí você fala desse espetáculo, eu tinha feito algumas perguntas, né, de uma frase que você coloca aqui da recepção desses bonecos, mas depois eu vejo no decorrer do texto que você vai dando exemplos, você vai colocando esses tipos de plateia, a comicidade que aparece, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente, de tanta repressão, a gente está no momento, eu tenho visto tantos seminários, tantas falas, principalmente de Atish Viana ontem, em alguns eventos, e eu estou produzindo um espetáculo de comédia com os meus alunos aqui para o ano que vem, né? A gente finaliza em fevereiro, para a gente tentar rir, né? Vamos tentar rir, vamos tentar trazer leveza. Então você coloca assim que provocando na plateia reações ligadas à comicidade e essas conduzem a uma reflexão crítica, né, do boneco. Então é muito legal essa contextualização que você coloca lá, que é o que a gente está precisando hoje, saindo dessa pandemia, né? A gente precisa um pouco de leveza, a gente precisa rir de novo, porque o riso também é transformador, o riso também é crítico, e isso que você vivenciou e que experimentou, por mais que tenha tido reações de paulada, de reações de pessoas do poder do espetáculo, o público levantava e ia dar paulada no opressor, e se sentia ali movido, mas a comicidade também é necessária hoje em dia. A gente, infelizmente, não pode ir até o Congresso e dar pauladas em quem a gente gostaria de dar lá ainda. Né? Quem sabe, daqui a uns meses, ou daqui um pouco, ou depois que sair do poder, a gente poder dar pauladas literais ali e esmiuçar e de repente, né, as pessoas levarem o que merecem. Mas aqui, essas imagens todas que você traz são muito presentes, muito atuais, muito bonita, muito bem colocada. Então, só queria... E depois vem uma cartilha de cada personagem, né? Você cria uma cartilha para um aluno que não tem noção de como trabalhar teatro do boneco, ele tem aqui uma cartilha de tipos, de confecção, de material, de partitura de gesto, de como utilizar, como manipular, em que momento, o efeito que causa, a imagem desse boneco contextualizada naquele histórico. Então,
é rico, é muito rico esse material, muito lindo, muito bonito, memorial, guarda todas essas questões, e por fim você chega no contágio com o público, né? Que eu achei tão legal essa palavra contágio aqui nesse momento, onde a contaminação, né, pandêmica tem nos assustado tanto, mas também o contágio pode ser produtivo, pode ser bom, pode ser risível. Então vamos contagiar o público com coisas boas, né? Vamos tirar a máscara da felicidade, mas vamos botar a máscara da proteção e vamos nos seguir nesse contágio. Então, o termo você utilizou como quarto capítulo, contágio com o público, é muito forte e é muito presente nesse momento a utilização. Daí, ok, você vai esmiuçar, você vai falar de toda a geografia, que eu acho riquíssimo você falar de coisas que eu estou em Maceió, mas eu sou de São Paulo. Em São Paulo, jamais eu imaginaria que um espetáculo não poderia estar em cartaz no momento de chuva, numa temporada onde precisa ter a época seca para ele poder circular. Então, essas noções, essa história desse Brasil gigante, desses teatros, dessas formas populares, né, de acontecimento espetacular, que às vezes depende de uma geografia, depende de um clima, depende de uma utilização. Então, você fala em duas linhas isso. Fale mais, ou em um artigo, ou em outro momento, porque o Brasil precisa saber que, às vezes, um grupo está parado, não é porque ele não tem o que fazer, porque está em época de chuva e ele não tem como circular, não tem onde se apresentar, não tem como ser visto naquele momento, né? Porque é chuva torrencial, é calor torrencial. Então, fale mais desse momento. Eu estou falando aqui um pouco da página 74, que você coloca essa questão climática. E uma outra dica também aqui para acabar, né? Já falei demais, mas eu gosto quando aparece uma matéria de jornal e ela seja... porque às vezes está falhando um tipo, né, da letra, ou está falhando alguma coisa, ou a gente ainda tem essa dificuldade da leitura daquele jornal antigo amarelado, borrado. Então, trazer o texto que está na imagem escrito depois é só uma dica assim, que eu falo sempre para os meus alunos quando trabalham com material de memória, trabalho de jornal, enfim, um pouco essa questão. Mas é tudo muito bonito, é muito legal, e daí você vai para a recepção, você vai falar de todo esse processo do espetáculo aqui, aí você traz a imagem ícone maravilhosa de um cara saindo da plateia, as pessoas agarrando ele porque ele está indo agredir o boneco, porque o boneco... Então é linda essa imagem, tem que ser capa de um livro, né? Tem que ser capa de uma matéria sua, porque esse registro é um dos momentos mais preciosos do poder da arte, do poder de colocar a mobilização humana através da arte, né? Então, essa foto que você usa lá do Robson Pereira, na página 78, ela é capa de livro, ou capa de manchete, um outdoor tem que ser feito, porque é maravilhosa essa imagem, e se fosse eu, teria discorrido muito mais ali, falando sobre essa recepção do espetáculo, e essa abrangência e poder que a arte e o espetáculo que você compôs, fez parte, atuou, enfim. Bom, eu acho, deixa eu só... e outra imagem linda, outra capa de livro, desculpa, Beni, Tasso, mas é quando você tem aquela foto das meninas brincando com areia e desenhando na areia. Olha o jogo, né? Olha a pedagogia da arte, olha, é lindíssima essa foto, você não tem noção do poder. Imagina uma Malu Popo, uma Ingrid Coldella, ou uma Viola Spolin verem essa foto, né? Verem o poder do teatro, da representação, ou da transmissão, da pedagogia das artes ali, do teatro, educação, sei lá, são tantas terminologias que a gente pode usar, mas elas estão fazendo teatro através da areia, porque é o único elemento que elas têm para compor um cenário e brincar em cima, e fantasiar, e jogar, e encenar em cima daquilo. Então, essas duas fotos são tão ícones no seu trabalho, tão bem selecionadas. Muito obrigado por compartilhar com a gente, assim, muito potente, é uma potência imensa. E daí, na sequência, o desenho do cenário na areia e a brincadeira das crianças, enfim. Só tenho que te agradecer ao convite, a estar aqui, a poder falar um pouco dessas questões, e essa memorialidade que você traz, essa história, né, da própria, por exemplo, Elizabeth Cavalcante Xavier, integrante, que vai falar que na época ela nem lembrava que ela viajava de carro de boi para ir fazer espetáculo. O Brasil precisa saber disso, né? Precisa ter essas informações gritantes, né? E de como essas pessoas, né, a Thelma Lopes, também no depoimento dela,
fala que dessa pancadaria dos bonecos e essas memórias todas que você revive, que nem as pessoas nem lembravam, mas você trouxe a elas a lembrança, a memória, o poder da arte, o poder do espetáculo. Enfim, eu estou falando tudo isso só para justificar que o seu trabalho é um belo trabalho, é um trabalho que tem que ser publicado, é um trabalho que tem que ser referenciado. Então, parabéns por me chamar, pelo seu trabalho, e muito obrigado por me chamar e compartilhar essas informações com você, porque a gente está falando de um teatro coletivo, de um teatro em conjunto, né? Um teatro de grupo, que até hoje em dia ainda é meio temeroso, né? Vamos viver de grupo, de teatro, vamos viver, né? Vamos levar para a periferia, vamos levar para os lugares ali. Então, é um registro belíssimo, belíssimo. Parabéns pelo trabalho. Eu já extrapolei minha hora. Muito obrigado. Amigo, obrigado também. Você tem alguma questão assim pontual? Ou deixa passar aquilo que você falou da reconstrução dos bonecos, da restauração? Uma curiosidade maior seria se ela tem, se vocês, né, Tácito, o Beni, ou Silvana mesmo, se você, Silvana, tem alguma experiência próxima, atual, de confecção de bonecos, ou se você passou por essa experiência na restauração dos bonecos, onde o biotipo social já é outro, não é aquele de anos atrás, né, essa mudança. Mas, do mais, assim, eu só estou tecendo elogios, porque é muito bom, muito gostoso realmente o seu trabalho, muito necessário todas essas informações. Silvana quer responder? Rapidinho. Quero. Por favor, aqui essa porta bem aqui, por favor. Tem 2 bonequinhos, eu queria poder mostrar 2 bonequinhos. Ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação na Baixada Maranhense, e muito próximo da região onde eu já fazia, né? E quanto aos biotipos, né? Aqui eu tenho 2 bonequinhos de Buriti, isso nem estava programado, mas para responder melhor essa pergunta, eu prefiro mostrar assim. Olha, se os bonecos vão mudar o seu biotipo, então vai ser para pior, porque a miséria só aumentou, a fome só aumentou. Então, a nossa etnia está muito próxima ao índio e ao negro. O Maranhão é uma África, né? Então, a nossa etnia e o biotipo dos nossos bonecos são assim, são essa cor de pele, essa mistura, e esse material aqui, ele é Buriti, né? Então, o que eu vejo é que é uma continuidade. A gente não foi assim recolonizado de novo, mas embora estejamos sendo no sul do Maranhão, pelo povo que vem do sul para plantar soja, mas nessa parte mais alagada e tal, também chegaram os búfalos e tal, mas assim, a nível de cultura, de uma cultura artística, né, os biotipos permanecem o mesmo. Eu continuo fazendo boneco e continuo fazendo um trabalho nessa linha de fazer um trabalho que, se não é um trabalho popular, porque essa definição de arte popular ela é muito complexa, eu me apavoro e me escondo para não escrever, eu digo, não vou falar errado, eu não vou tocar nessa casa de marimbondo. Mas se eu fosse dizer que é o popular, seria esse popular de raiz e esse boneco que está ligado ao campo, que está fora dos grandes centros urbanos, que não é uma cultura de massa. Eu me referiria dessa maneira, a esse boneco popular e a esse biotipo maranhense, a nossa pele, que no texto a gente se chama de empambado, porque não é... Então, a gente tem pelo menos nos anos 80 se via assim, né? Porque mudaram tantos paradigmas que a gente até se embranquece, sei lá, por aí, né? Mas sim, a gente continua fazendo boneco com esses mesmos biotipos. Professor, tudo bem? Posso passar Sim, adiante? Tudo bem. E nós do teatro de rua, né? Eu também sou do teatro de rua há muito tempo, a gente usa muito mais, em vez de falar de teatro popular ou de teatro ou da cultura popular, a gente fala da arte pública, o direito à arte pública, que generaliza muito mais e é pública, é necessária, é direito à arte pública, mas popular, erudita, eu acho que usar o público nesse sentido potencializa muito mais. Eu não me senti capaz de questionar esse conceito, aí eu saí pela culatra. Muito obrigado, Silvana, muito obrigado, Ivanildo, você é um gênio. A professora Beni Martins, por gentileza, pode assumir? O Tácito está todo formal hoje, né? Bom, primeiro... Tem YouTube, meu amor. Né? Ok. Tem uma visibilidade maior. Né? Será que tem muita gente vendo?
Espero. Não 7 sei também. pessoas. Acho que o trabalho merece ser visto, né? Bom, primeiro agradecer o convite por estar aqui. Claro que o Tácito teve, de última hora, montar outra banca, né? Devido a, enfim, fatalidades que acontecem. E eu quero, então, registrar o prazer de estar aqui com vocês, conhecer a Silvana, estar com o Ivanildo, que já conhecia de nome, o meu querido amigo Tácito, que nós somos parceirões de trabalho, enfim. E dizer de 2 frustrações minhas neste momento. Primeiro, de não estar aí, em São Luís, que eu adoro ir para aí. Aliás, eu estive aí em outubro, nem fui visitar o Tácito, ele ficou bravo comigo, mas eu preferi ver os lençóis do Maranhão, naturalmente, e deixei o Tácito de lado. Eu não fui a trabalho, fui a passeio. Sim, e a outra frustração de não ter participado da banca, da qualificação, de não ter visto o trabalho desde o início, porque, como o Ivanildo falou, eu sempre considero o momento da qualificação o mais importante, porque depois, para a defesa, o orientador não é louco de liberar um trabalho que não esteja apresentável, né? Então, na qualificação, é importantíssimo, porque é o momento que vai ouvir outras 2 pessoas, né? E não sai daquele papo só de orientador e orientando. Então, mas tirando a minha frustração desse momento de não estar aí, eu quero dizer que a dissertação, além de tudo que o Ivanildo já falou, ele foi minucioso, então eu não serei repetitiva, e eu normalmente escrevo uma espécie de parecer para eu não me perder na minha fala. Bom, a dissertação da Silvana, em primeiro lugar, ela é generosa. Ela não poupa detalhes para o leitor. O teu trabalho vai servir como uma espécie de... É um trabalho bem didático. Qualquer iniciante à direção, um jovem diretor que queira montar algum espetáculo na mesma área que vocês, ele vai olhar lá, vai ler tintim por tintim, ele vai confeccionar o boneco, ele vai fazer o cenário, ele vai fazer tudo, porque você dá ali todo o detalhe, todos os detalhes, né? Bom, eu quero, primeira coisa, Tácito, ressaltar a importância dos nossos programas de pós-graduação, Norte e Nordeste. Sul e Sudeste nós sabemos muito bem que são mais acessados, são mais divulgados, etc. Os trabalhos de teatro das nossas regiões são deixados de lado, né? Qualquer livro de história do teatro você não encontra Norte e Nordeste. Por isso, o nosso trabalho, o Tácito é meu companheirão no nosso projeto de Memórias da Dramaturgia Amazônica, construção de acervo dramatúrgico, que nós estamos publicando obras por aqui com o acervo da região, é super importante porque, se nós não publicarmos, ninguém vai ler nunca, né? Então, nós temos de divulgar bastante. Então, os nossos programas de pós-graduação, eles estão trazendo para a academia temas que até há 20, 30 anos não entravam na academia, não, né? Falar do teatro de rua, falar de memórias dos quilombolas, dos indígenas, etc. Esses assuntos não eram para a academia até pouco tempo, né? Lá os antropólogos começaram a trazer, e agora os estudos culturais, os estudos dos nossos programas de artes cênicas e de artes, no nosso caso, estão trazendo esses outros saberes. Então, isso é fundamental. A riqueza que vem de outros saberes para a academia, dos artistas de fora para a academia. Então, no nosso programa de pós-graduação, nós temos muitos artistas que estão vindo fazer mestrado e doutorado. E isso dá uma riqueza muito grande para as discussões, porque eles vêm cheios de teorias, de produções já realizadas, e aí eles vão dialogar com os autores referenciados nas disciplinas. Então, esse estudo que a Silvana faz, trazer um espetáculo que foi montado há quantos anos? 37. Quase 40 anos. Trazer agora, cuja temática está atualíssima, e eu até escrevo aqui, Tácito, está na hora de montar de novo esse espetáculo. Sabe? Porque, infelizmente, a temática é atual. Pronto. Como a Silvana falou agora, os bonecos delas serão caracterizados mais feios no sentido de caídos, paupérrimos, etc., porque a situação está de catarem comida no lixo para comer. A situação piorou muito. Então, se vai mudar as características fisionômicas dos bonecos, será para pior, infelizmente. E a temática, também, por que eu acho, Tácito, que talvez seja bom montar de novo isso? Te virem,
põe a Silvana para dirigir também, enfim, né? Porque a gente percebe, por um lado, uma miséria aumentando cada vez mais, por outro, um certo marasmo. Esses jovens precisam reagir. Eu falo dos jovens, claro que nós também, mas nós já estamos, entre aspas, em final de carreira. Agora, os jovens estão aí criando espaço para eles. Se os jovens, vocês que estão começando na academia, não forem à luta para valer, quando é que essa situação vai melhorar? Nunca. Nesse governo, jamais, né? Só está piorando. E nos próximos, sabe lá quem vem. Mas, de qualquer maneira, tem de estar atento. E a tua dissertação também, o teu estudo, vem comprovar uma das funções do teatro, que é a resistência. Uma das funções da arte, a irreverência, a resistência. Pode fazer o que quiser, nós continuamos. É difícil, mas nós continuamos, né? Então, Silvana propõe uma análise do espetáculo A Canga, montado pelo Laborarte há quase 40 anos, com recursos estéticos do teatro de animação, misturando atores e bonecos. Eu não costumo dizer muito do que não foi feito no trabalho, porque o que foi feito está ali. Como o Ivanildo sugeriu, algumas lacunas encontradas, não é que não é nem lacuna, é algumas potências mencionadas ali, tão fortes que elas merecem ser melhor trabalhadas, se não agora, porque a dissertação está pronta. Você pode fazer um reparo aqui, um reparo ali, como ele mesmo falou, mas em outros artigos, até no doutorado, por que não? Então, é isso que é legal dos trabalhos também, das nossas dissertações, deixam sempre lacunas. E, claro, porque ninguém dá conta de tudo. E o teu trabalho, ele, ao mesmo tempo que ele é generoso, ele deixa um gostinho de quero mais. Então, ele aponta outras pessoas que vão ler teu trabalho, eles vão perceber certas coisas que você não trabalhou, que você não aprofundou, mencionou, mas deixou assim, por falta de tempo. A gente sabe que é uma loucura, ainda mais nessa época, conseguir terminar uma dissertação. Reitero o que Ivanildo falou, já é um ganho, e tanto porque o clima está pesado demais, o tempo está sombrio demais para os nossos ombros, e você não desistir de uma coisa tão importante já é um ganho. Concordo plenamente com o que o Ivanildo falou. Então, deixa eu voltar para cá para eu não me perder. Então, apontar lacunas, sim, mas as lacunas para serem trabalhadas noutros momentos. O Ivanildo já falou sobre isso. Eu achei legal que tudo que o Ivanildo falou lá, e eu cá, nós nem trocamos ideia, nem sabíamos, né, quem era quem aqui, e coincidiu muito, né, das nossas falas, o que é lógico, uma análise séria de um trabalho sério. Então, vamos lá. Eu procuro me ater no que está escrito. Agora, se o orientador liberou para a qualificação, é porque está apresentável, como eu disse. Silvana faz uma espécie de escrita de si, só que faltou mais de si, como Ivanildo já... Oi, Ivanildo, você já falou tudo. Não é possível. Né? Quer dizer, você faz uma escrita de si em diálogo com os outros, que isso foi super legal também, que você fala desde os técnicos ao próprio texto, a direção, aos elementos todos que compuseram o cenário, os bonecos, etc., etc. E, então, você se preocupou muito de envolver os outros, bem no espírito do espetáculo, que foi de envolvimento o tempo todo, e podia ter falado mais de você, sim, vender mais o teu peixe, no bom sentido. O Tácito me falou, ela é uma grande bonequeira, etc., mas você não se coloca como tal no texto. Não é para você ficar se autoelogiando, lógico, mas tem uma linha aí de autoetnografia, que você pode perseguir essa linha, talvez, para o doutorado, né? Então, são dicas para você pensar e escrever outros artigos e se candidatar ao doutorado, naturalmente. Então, o teu trabalho me pareceu, a princípio, que era mais descritivo do que crítico. Mas você tem os momentos, sim, que você analisa, que você critica, mas você se preocupou bastante em dizer, tintim por tintim, dos elementos todos que compuseram. É como se você estivesse escrevendo uma dissertação bem didática para qualquer outra pessoa que queira montar ou entrar na área dos bonequeiros também,
já tem ali um princípio, já tem uma orientação. Isso é de uma generosidade fantástica, achei muito bom. Quanto à temática da peça, ótimo, vocês conseguiram chegar ao público pelo tema e pelos modos de escrita empáticos. Ora, falar da miséria, falar das situações difíceis, e aí, como um dos referenciais, o Boal, né? O teatro do oprimido, etc. Ele é bem freiriano. A experiência que vocês fazem... não vou mais ler isso aqui. A experiência que vocês fizeram de ir às comunidades, de conviver um pouco com eles, dormir na casa dos que os receberam. Gente, isso é de um mergulho, é de uma empatia fantástica. Então, imagina a importância desse espetáculo chegando em lugares que muitas pessoas dali nunca viram uma peça de teatro, né? Então, levar para as comunidades, eu acho isso fantástico. Quem dera que houvesse muito mais espetáculos itinerantes, que houvesse apoio para fazer muito mais espetáculos itinerantes, né? E ainda bem que vocês não utilizaram, como a Silvana fala, não utilizaram a estratégia do Coringa, do Boal, do espetáculo. Se não usando, já foi um lá querendo briga, imagine se usasse, se brincasse, né, substituísse um ator pelo personagem, pelo público, enfim, substituísse o personagem por alguém do público. Ele ia sair e lixar o cara lá dentro. Então, foram espertamente não utilizar o Coringa, que eu achava meio temeroso, porque as pessoas estão sentindo tanto na pele aquela temática toda que elas iam reagir violentamente. Já houve um exemplo disso ali, né? Sim, o diálogo com as comunidades, bem ao estilo Paulo Freire, né, também, isso não tem como negar. O envolvimento da equipe com os moradores das comunidades, a interação, empatia, tudo contribuiu para a boa receptividade e permanência do espetáculo em circulação, né? Outro ponto importante, a atualização da trama. Todos sabemos que, em pleno século XXI, retrocedemos em muitos anos. Isso é uma tristeza que corta o coração de todo mundo. Voltar, gente, a gente já tinha tão pouco, e ainda retroceder, isso é uma coisa que não dá para dormir tranquilo. Mas, enfim, né? No que se refere às poucas conquistas adquiridas nos campos sociopolítico, cultural, econômico, etc., desses tempos sombrios. Aliás, aí eu brinco aqui, né? Aliás, talvez seja a hora da peça voltar aos palcos. Te vira, Tácito. Põe teus bolsistas para dirigir o espetáculo. Ele pode voltar. Para dar outra chacoalhada nos pensares e pesares e reivindicações de todos que estão por aí. Para uma dissertação de mestrado, talvez fossem necessários outros referenciais teóricos. Você utilizou poucos referenciais teóricos, poucos conceitos, mas foram bem utilizados. Não há problema. Por isso que eu disse, talvez fosse melhor. Mas você não se preocupou em fazer um texto pesadamente acadêmico. O teu objetivo era trazer o espetáculo à cena de novo. Reavivar uma memória que estava meio... Isso eu não estou apontando como defeito, não. Só estou dizendo que poderia. Mas isso se poderá fazer no doutorado. Na página 93, quando se fala de contágio com o público, né, aquele subtítulo, que eu achei legal também, só que eu gosto da mistura de termos de áreas, né? Contaminação veio lá da saúde, etc., da biologia, né? Estamos em época de contaminação e tudo. Então, eu acho muito legal utilizar esses termos. Só que eu acho que ficaria bom explanar um pouquinho. Uma nota de rodapé, ou mesmo no corpo do texto, poucas frases você diria, no sentido, por que você usou o contágio? Porque houve realmente essa contaminação de público e artistas, público e espetáculo. Então, é nesse sentido, um contagiou o outro. A vivência que vocês tiveram lá modificou vocês modificaram eles, e assim, é nesse sentido do contágio. Então, acho que o subtítulo merecia uma explanaçãozinha melhor, tá? Nota de rodapé ou no próprio texto. Em que sentido você fala do contágio? Né? Explicar que foi nesse sentido de vocês se contaminarem, no sentido de provocar reflexão, despertar um pensamento mais crítico, uma identificação maior
provocar. Então, é um espetáculo provocador, e nós precisamos disso. Provocar para ver se vem reações para tentar melhorar, a situação que está muito ruim. O teu trabalho e tantos outros que temos acompanhado vem confirmar uma das funções do teatro, que é a resistência. Sempre foi e continuará sendo o teatro, a música, a dança, as artes, do modo geral, tem de viver na resistência. Não adianta, não é pires na mão o tempo todo, é brigando para sair dessa situação de passar chapéu, passar pires, etc. Nós temos de ter apoios, políticas sérias, políticas de governo, de Estado, e não de governo. Chega um, derruba, chega outro, derruba, esquece tudo que o outro fez e por aí vai. Então, de modo que o espetáculo A Canga traz irreverência e provoca reflexão. Tomada de consciência e atitudes, como você destaca na tua análise. Vocês fizeram um teatro político pedagógico. O que me lembrou muito o lema do nosso grande dramaturgo, Tácito, o Nazareno Tourinho. Você sabe que ele faleceu, né, agora há 2 anos, por aí? Ele dizia, foi o Ivanildo, você que não conhece, Nazareno Tourinho foi um grande dramaturgo nosso aqui. Ele é espírita, ele é uma grande referência também, ele era um estudioso, um pesquisador e publicou muitos livros na linha do espiritismo, mas também ele foi ator, um homem de teatro, ele queria ser ator. Aí, quando ele viu que não dava certo, ele falou assim, poxa, eu não posso ser ator, então eu vou ser um... Mas ele era bem performático, sim. Eu vou escrever para o teatro. E começou a escrever. Eu tenho o livro dele, eu tive a honra de organizar a obra completa dele, são 14 peças, deu 700 e poucas páginas. São textos maravilhosos. Eu te dei esse livro, Tácito, do Nazareno? Você tem? Há uma promessa por aí, mas como chove muito lá e aqui, eu acho que pode ser que o barco tenha ancorado em algum lugar, eu estou esperando. Mas é um livro super importante. E o Nazareno dizia o quê? Então, ele tá bom, eu sei que eu estou devendo, vou te dar, pode deixar. Não estou cobrando, eu vou buscar aí. Olha. Não, mas promessa é dívida. O Nazareno dizia o seguinte, o lema do Nazareno Tourinho, eu faço teatro para transformar a vida das pessoas. As peças dele eram ou cômicas ou trágicas, mas todas tinham que mexer com o brio das pessoas. Ele trabalhou com escravidão, ele trabalhou com os jogados da sorte, eram esses os personagens dele. E essa peça Canga me lembrou muito isso. Ora, só o fato de imagina o peso, o impacto para o público ver um ator entrando com uma canga nos ombros. Meu Deus do céu, que coisa mais humilhante, mais degradante do ser humano, mas é o que acontece. Isso não é invenção, é o que acontece. Então, o tanto que essa peça mexeu com as pessoas. E eu acho, Tácito, que precisa voltar e precisa circular de novo. Por que não? Senão você põe outro pessoal para trabalhar, mas ela merece. E, Rosana, Silvana, eu termino aqui, não tenho perguntas para você, ao contrário, é parabenizar, o trabalho está aí. Agora, tem aquela partezinha chata que o Ivanildo não tocou, mas todo o trabalho, seja de mestrado, doutorado, precisa de revisão. Isso é praxe, né, Tácito? Por isso que a coordenação dá sempre 1 mês para que a mestranda e o orientador sentem e vejam o que tem. Então, tem besteirinhas lá que não comprometem o conteúdo, mas que não custa nada fazer uma revisão. Isso às vezes eu nem falo, porque todo texto precisa de revisão. Não tem como, tá bom? Obrigada pela companhia, pela tarde gostosa e parabéns pelo trabalho, Silvana. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvana, muito obrigado, Bene. Gente, vocês me deixam o coração explodindo de bombinhas de alegria. Agora, eu pediria ao Cláudio, eu vou fazer o seguinte, eu não sei como proceder isso, eu vou minimizar essa tela. O Ivanildo quer falar. Ivanildo, desculpa, meu amigo. Fale. Posso antes da gente passar para a segunda fase aí do trabalho, só falar de um tema que eu deixei de lado para falar, porque eu já achei que já tinha falado muito, mas eu acho bastante pertinente para nós, para os próximos alunos, para os pesquisadores e para você, Silvana, se tranquilizar, né, que é quando você fala na sua apresentação, você nem fala isso no texto,
na dissertação, mas você falou aqui na sua apresentação a necessidade da distância do objeto de pesquisa para poder analisar o objeto de pesquisa. Eu acho isso um caminho, mas eu acredito muito mais, e a gente tem visto em muitas próximas pesquisas, em muitas últimas pesquisas, que pesquisar fazendo, em progresso, registrar, documentar e também defender uma tese, ou uma dissertação, ou um TCC em progresso, também qualifica a ciência, também qualifica a pesquisa, também é muito pertinente. A gente tem todas as referências. Então, essa questão de distância, eu falo isso até porque as minhas primeiras tentativas, eu fiquei 5 anos tentando fazer mestrado em 5 projetos parecidos, mas diferentes, e talvez 4 anos seguidos eu ouvi das minhas bancas que falavam exatamente, não, mas você está querendo falar de uma coisa que você está fazendo, isso não, precisa do distanciamento, precisa de um tempo cronológico. Então, essa sua frase me tocou, Silvana, porque eu senti na pele, eu demorei 7 anos para poder fazer, 7 tentativas para entrar no primeiro mestrado, né? Foram 7 bancas diferentes que eu passei, e depois eu fiz o que eu estava fazendo, que era pesquisar a cultura popular, pesquisar os palhaços da cultura popular, sendo um palhaço de teatro, atuando em circo, em tudo quanto é lugar, enfim. Aí eu fui acolhido pelo Mário Bolognese na Unesp, fiz mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado, tudo com essa temática do que eu faço, do que eu estou vivendo, do que eu pesquiso, do que eu tenho experiência. Então, só queria te tranquilizar e talvez você rever que agora para um doutorado, o seu próximo passo, você pode sim fazer aquilo que você está produzindo, pesquisando, conhecendo, sim, descobrindo junto e compartilhando de uma forma científica. Então, se tranquilize com essa tua frase. E apresentar uma tese-criação. Uma tese-criação, por que não? Enfim, ela vai ficar doidinha pensando nisso agora. Porque agora ela já tem pelo menos 2 pessoas que entendem o que se sofre. Eu, desculpe, mas eu sou muito mais jovem, por isso eu não tive esse problema. Ana Maria Amaral era mais louca do que eu, e ela disse, ou você pega essa droga agora, ou eu estou velho, vou morrer e você não entra. Senhores, senhoras, eu queria, em primeiro lugar, agradecer oficialmente, do fundo do coração e da memória, aos companheiros Dr. Ivanildo Piccoli e doutora Bene Martins, e a colaboração do Cláudio Marconcini, e a Silvana Cartagena, por estar aqui com essa cara assim nova, que é cheia de botox, eu acho. Eu nunca tinha visto uma cara tão viçosa. Mas, Silvana, a gente vai te parabenizar porque você foi aprovada e essa banca definiu uma indicação de revisão normal e uma revisão final normal por conta de uma publicação. A indicação assim veemente de que seja publicada essa dissertação. Então, gente, as palavras suas, Silvana. Nós, como mulher. Eu sou muito grata, fiquei muito emocionada, em alguns momentos eu até quis chorar, porque às vezes eu não sei nem o que dizer, eu só sou grata e recebo muito incentivo para continuar estudando e pesquisando e desenvolvendo o meu teatro, porque realmente é o que eu mais gosto de fazer e é a minha missão. Ivanildo. Parabéns, Silvana. Acho que uma das características fundamentais desse teu trabalho, da sua pesquisa, da sua trajetória, é essa historicidade, essa memorização de todo esse trabalho. Isso é fundamental para a história do teatro do Brasil. Parabéns. Bene. Obrigada. Parabéns, Silvana. É uma pena nós não estarmos aí para dar um abraço imenso, né? Mas sinta-se abraçada e continue estudando. Com certeza nós vamos beber uma cerveja juntos, né, Tácito, para comemorar. Vai comemorar ao seu modo. Parabéns e continue estudando. Vale a pena. Sim. A academia precisa desses estudos dessa natureza também. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Tássio. Muito grata. Eu quero agradecer também, principalmente, ao meu orientador, Tácito Borracha. Muito grata pelos momentos difíceis que passamos juntos. Não, gente, obrigado. Cláudio Marconcini, por favor, você pode encerrar. Obrigado, gente.
Obrigada também. Até as próximas. Até as próximas. Parabéns, Tchau, tchau. Silvana.